Basil Hayden Bourbon. Bora provar? E dessa vez a gente vai falar de um bourbon que gerou aí certa polêmica quando chegou no Brasil e logo em seguida ele quase que foi ignorado. Isso foi ano passado, 2023, estamos agora em novembro de 2024. E o que é que aconteceu? Vou contar para vocês. Esse whisky é de importação oficial da Beam Suntory Brasil e chegou aqui no mercado brasileiro. Lembro que eu vi quando ele chegou na plataforma da Amazon por média de R$500. E eu não deixaria de comprar um rótulo porque ele custa R$500. Afinal de contas, já comprei whiskies mais baratos e também mais caros. Isso não seria um fator de decisão. Mas sim, eu deixei de comprar esse whisky por custar R$500 simplesmente porque sempre que eu vou adquirir algum produto que existe no mercado exterior, por exemplo, gosto muito de produtos de tecnologia, eu comparo ali quanto é que está o preço no Brasil, quanto é que está no exterior, entendo que importação é oficial, diferente de mercados paralelos, tem que contar sim com carga tributária, importação, além da logística e lucro, né, das empresas envolvidas. E eu vou ali, faço uma conta meio que 1 para 10, ou seja, se eu tenho ali um produto de $100 até R$1.000, eu acho que não é barato, mas se justifica. E onde é que eu quero chegar com essa conversa? Bom, até deixei aqui anotado uma breve pesquisa que eu fiz, né, de rótulos no mercado americano, inclusive voltei lá recentemente. E eu busquei rótulos especificamente que a gente tem aqui no Brasil, mas trazendo seu preço em dólares nos Estados Unidos. Wild Turkey, 81, $20. Jim Beam Black, $22, whisky que custa R$140. Bulleit Bourbon, $25. 1791, $31. Woodford Reserve, $31. Esses dois últimos a gente encontrando aí por média de R$200. E aí eu chego ao Eagle Rare, que a gente tem aqui no Brasil oficialmente, que nos Estados Unidos ele custa $45 e aqui é vendido por pouco mais de R$200. Isso quando a gente não encontra nenhuma promoção. Sabem qual é o preço, o quão caro esse rótulo é nos Estados Unidos? $35. Ou seja, se eu fosse fazer aquela conta de 1 para 10, o limite do que seria pagável, eu estou falando de um whisky de R$350. Mas eu tenho whiskies que são mais caros nos Estados Unidos do que esse cara aqui, que custam menos do que isso. Então eu simplesmente não querer comprá-lo ia muito em decorrência disso. O que é que aconteceu para esse whisky chegar aqui com esse preço de R$500? Bom, e aí eu levanto duas hipóteses que são bem possíveis e plausíveis, sou empresário também. E a primeira é de problemas com a importação. Ou seja, o que pode parecer fácil para a gente que é consumidor final, para quem importa, principalmente produtos que são regulados pelo Ministério da Pecuária e Agricultura, famoso MAPA, demandam muita burocracia. São exames laboratoriais feitos nos Estados Unidos ou em outros países e também replicados no Brasil, uma série de certificações e às vezes uma bobagem burocrática como uma diferença no nome, uma vírgula, um acento, pode fazer todo esse trabalho de importação ser bastante retardado e o custo de armazenamento, mais os impostos que se paga pelo período, elevam em muito o preço final de um produto, seja o uísque, seja qualquer outro.
Mas a gente está falando de Beam Suntory, né? Uma das grandes no mundo, que eu acho muito difícil cometerem esse tipo de falha operacional. Então, qual é a outra possibilidade? Para mim, aquela velha máxima do mercado, que é preço versus valor. Afinal de contas, o que é isso? De forma resumida, o preço é aquele tangível, ou seja, aquele valor final em que você usa como base o custo de produção. Por exemplo, vamos falar de uísque. Quanto é que custou para comprar os insumos, destilar, locação de imóvel, custo ocupacional, armazenamento, logística, marketing, distribuição, margem. Chegamos aí ao preço. E muitas empresas, seja de uísque, seja de outros diversos setores, trabalham com seus produtos ou serviços baseados em preço, ou seja, custo mais margem, preço. Mas existe uma outra estratégia que é a de valor, que é quando o produto, por alguma característica única, por alguma vantagem comercial ou simplesmente pelo desejo de consumo, ele se distancia do preço e aí sim é cobrado o valor. Vemos muito disso no mercado de luxo, quando, por exemplo, uma bolsa de couro de uma marca comum vai custar ali R$1.000 e uma bolsa com couro de uma qualidade semelhante, com um processo fábrico semelhante, vai custar R$10.000, porque tem uma marca ali embutida. Isso é valor. E nós pagamos, e muito, ao longo de nossas vidas, por valor. E aí, quando eu olho para essa garrafa, né, com toda essa aura de sofisticação, tem até um cinturão de peso pesado, me passa assim pela cabeça que a Beam Suntory resolveu trazer o uísque com essa estratégia de valor. Só esqueceu de um pequeno detalhe. Hoje, o mundo globalizado e ao alcance de um smartphone nos dá informação de como é a realidade, a identidade, o desejo de cada produto ao redor do mundo. E aí esse cara flopou, ou seja, não houve qualquer desejo de consumo aqui no Brasil. Se foi essa a hipótese. Mas por que eu estou trazendo ele hoje? Porque passado esse um ano, é possível encontrarmos este rótulo por média de R$200. Aí sim, um preço, não mais valor, que me parece muito justo pelo rótulo que ele é. E afinal, passando essa fase da possível polêmica sobre a precificação desse carinha, quem é Basil Hayden? Antes de mais nada, era um agricultor que lá no final do século XVIII, ele produzia centeio, mudou-se para o Kentucky e começou a destilar. E esse destilado dele tinha uma alta concentração de centeio, que é o mosto, o mash bill desse cara. Se eu paro por aí a história, você acha que a gente está falando de um uísque centenário e que a gente vai beber história. Mas a real história é que não é exatamente isso que aconteceu. Essa menção a Basil Hayden é meramente um artifício comercial que a Jim Beam, sim, a dona dessa marca, resolveu adotar talvez como forma de homenagem. Isso porque essa linha, deixa eu até pegar aqui a informação do ano específico, 1992, foi criada pelo então Master Distiller da Jim Beam, Frederick Bookers II. E foi essa a última linha dele, Frederick Bookers. Sim, é o mesmo Master Distiller que criou o famosíssimo Bookers,
que pertence também a Jim Beam, um whisky aí exclusivo, de tiragem limitadas e preços altíssimos. E não por coincidência, existem mais duas marcas, a Knob Creek inclusive, que fazem parte de uma série que eles chamam, acho que até tem menção aqui na garrafa, tem sim, Small Batch, depois eu coloco aí em detalhes para vocês, que é uma série de 4 famílias, e digo famílias sim, que seriam desses whiskies mais exclusivos da Jim Beam. Só que eu acho até estranho esse nome de Small Batch. Small Batch para mim é algo que é produzido ali numa produção pequena e não continuada. Senão não é um Small Batch. É um batch contínuo. E esse cara aqui tem uma produção contínua. Aliás, esse cara aqui é a base do que hoje é uma marca que possui nada menos do que 12 rótulos em produção. Ai, meu Deus. Se eu soubesse como é que funciona bem marketing, eu estava rico. Enfim, não sei. Mas, tirando todas essas polêmicas de lado, por R$200, sim, temos que falar de preço, não de valor, esse cara vale a pena? Bora provar. Vou pegar aqui minha taça. Vamos servir aqui nosso uísque. Botar aqui a garrafa de volta. E aí já faço uma menção à questão que me deixou um pouco frustrado, que foi a graduação alcoólica, né? Afinal de contas, só 40%. Não era o que eu esperaria de um bourbon de uma marca que se coloca como voltada para o entusiasta. Mas, de alguma forma, vamos primeiro aqui dar uma sentida nos aromas. Muito doce. Tom de canela. Bem marcado. Algo que me lembra uma páprica. Páprica doce. Bem diferente esse aroma. Uma canela também. Obviamente que nenhuma agressão alcoólica. Aquela sensação também que alguns bourbons passam, né, daquela sensação de cetona, como alguns gostam de chamar, inexistente aqui. Bora provar. Agora sim, eu posso completar. Mais uma vez eu vou pegar minha filinha aqui, meramente para não falar bobagem em relação à questão da composição desse mocho desse cara. São 63% de milho, 10% de cevada maltada e 27% de centeio. O que coloca esse rótulo na classificação não oficial, porque essa classificação é meramente comercial, de um whisky high, trava-língua, alto em centeio, que é dado aqueles whiskies ali que tem a partir de 23, 24, 25% de centeio na composição, quando outros rótulos bem conhecidos usam 8, 9, 10. E de alguma forma explica ou justifica, do ponto de vista não comercial, tá? Mas sensorial, o porquê desses 40% de graduação. Eu tenho aqui uns 2 rótulos que também são bem concentrados em centeio. Inclusive um é o Four Roses Small Batch, que tem uma graduação bem mais alta. E são whiskies difíceis de beber. Por quê? Você une essa pungência alcoólica a esse calor, esse apimentado, esse spice, como gostam de chamar, que é trazido pelo rye. E quando você diminui essa graduação alcoólica, o que acaba acontecendo é que ele se torna um whisky mais fácil de ser tomado dessa forma aqui, que para mim sempre será a forma correta de se tomar um whisky, no máximo com diluição em água a temperatura natural.
a não ser que eu esteja ali bebendo, né, para curtir. E acaba que é uma experiência bem satisfatória. Preciso dizer, bem distinta do que é, por exemplo, 1792 e o Eagle Rare, que também são experiências de bourbon mais premiumizados, porque aqui a gente tem essa alta proporção de centeio. Então, se você, por exemplo, gosta do Bulleit, que é um outro uísque que tem uma alta concentração de centeio, e quer dar o próximo passo para um rótulo mais sofisticado, mais bem acabado, acaba sendo sim, por R$200, uma belíssima opção. É uma pena que esse rótulo tenha de alguma forma se queimado aí no começo da sua jornada, mas agora que a compra está fazendo sentido, por que não? Esse foi nosso vídeo e até a próxima dose.